Olá, queridos, tudo bem? Começando agora a nossa live. Vou falando um pouco aqui para esperar as pessoas que vão entrar aqui no nosso Instagram, da Virgem Peregrina SP. Olá, Elis, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós temos uma live maravilhosa. Já tem gente entrando. Olha, Ana Maria. Olá, pessoal. Helena. Carlos, Estela, oi gente, muito obrigada pela audiência. Olha, a Rô também entrou, que é aqui do nosso apostolado de Nossa Senhora de Guadalupe. MG Costa Neves, Julie, vamos ver aqui quem está entrando nesse momento. Renata, Estela, Renato, aliás, desculpa, Lia, oi Lia, tudo bem? Olá pessoal, então hoje nós vamos conversar com o Padre Paulo Ramalho. Ele é muito conhecido pelas suas meditações, inclusive quando eu comecei a fazer, meu marido faz direção espiritual, comecei aí algumas sessões com ele e ele começou a me contar, eu comentei, né, do nosso apostolado e ele falou: nossa, Estela, a história de Guadalupe é maravilhosa. Começou a falar todas as curiosidades que envolvem essa história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu falei: padre, você tem que fazer uma live com a gente. Aí ele falou: tudo bem, eu vou, assim, aceitou o convite, assim, de pronto. E eu quero agradecer muito, padre. Eu já vi que você entrou, padre. Eu só vou falar seu currículo antes, porque eu sei que todo mundo já te conhece, mas é fundamental. Então, ó, para quem não sabe, o site do padre é www.fecomvirtudes.com.br. O e-mail dele é falar.paulo@gmail.com. Você vai ver que ele vai entrar com o Instagram dele, que é Fé com Virtudes, tá? As meditações do Padre Paulo são maravilhosas, vale a pena conferir. Acho que toda semana ele manda pra gente o e-mail, né, Malu? A Malu pode falar ali. E também, agora tem um canal no YouTube que tem um curso sobre a Bíblia. É incrível, eu comecei a assistir agora. Para quem quer conhecer um pouco mais profundamente a Bíblia, eu sei que a gente já lê, já acompanha, mas vale a pena também. Então, o Padre Paulo Ramalho, além de fazer todas essas meditações, esse trabalho incrível aqui nas redes sociais, no YouTube, ele também faz esse trabalho de direção espiritual na Divino Salvador, na Vila Olímpia, em São Paulo. Então também, mas é super requisitado, já vou falar isso, é difícil achar um horário na agenda. Quem quiser fazer direção espiritual pode procurar. Ele é sacerdote ordenado em 1993, cursou o ensino médio no Dante, onde minha filha estuda, é formado em engenharia civil pela USP, pela Escola Politécnica da USP, doutor em filosofia pela Universidade lá de Roma. Padre, parabéns! Parabéns pelo seu currículo, e eu já vou te chamar agora, porque eu acho que todas as pessoas estão ansiosas para o Paulo Ramalho, que a gente vai receber aqui com muito carinho, muito amor e gratidão. Olá, padre! Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Tudo maravilhoso, estamos aqui super felizes com a sua presença. E temos uma audiência boa que está subindo ali já 46, 47 pessoas acompanhando aqui. E na realidade, eu espero que hoje a gente leve essa sementinha, né, do abandono, da fé que a gente precisa ter, que você escreveu nas suas meditações sobre isso, e que Nossa Senhora de Guadalupe fala exatamente com o índio, com o Juan, fala: olha, fique tranquilo que eu sou sua mãe, fica tranquilo, tudo vai dar certo, né, padre? Então, Exatamente. a gente vai falar um pouco dessa fé, quis começar com essa fé, e que eu encontrei exatamente aqui nas suas meditações, que eu já até falei o site, Fé com Virtudes, tem um canal no YouTube, que você tá com o Paulo Ramalho, padre? Padre Paulo Padre Paulo M. Ramalho. M. Ramalho. Então, o canal dele do YouTube é esse, que tem esse curso da Bíblia maravilhoso que eu acompanhei por lá. E numa dessas meditações eu gostei muito que você fala aqui que é impressionante o abandono que Nossa Senhora coloca exatamente com essas palavras. Escuta e guarda no teu coração, meu filhinho, que o que te assusta e que te aflige é nada.
Não se perturbe o teu rosto nem teu coração, não temas essa doença, isso é importante num tempo de pandemia, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não estou eu aqui, eu que sou tua mãe? Não estás sob a minha sombra e resguardo? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás debaixo do meu manto e no meu colo? Por acaso tens necessidade de alguma outra coisa? Nada te aflige ou te perturbe. É linda essa parte que você escreveu. E agora eu vou deixar você falar, né? Porque o pessoal quer te escutar. Tá bom. Por onde eu começo, Estela? Então, eu acho que seria fundamental a gente falar um pouco sobre a devoção ao santuário no México, né, padre? Como que Exatamente. toda essa devoção, o local ali da primeira aparição, né? Por que que esse santuário tem esse nome, né? Por que que ela chama Nossa Senhora de Guadalupe e como que Nossa Senhora reuniu dois povos aí que estavam em guerra, né? Os índios e os espanhóis. Padre, você pode contar pra gente um pouquinho dessa história? Sim, claro. Eu não sei se você já falou aqui no início, né, do Santuário de Guadalupe, que depois da Basílica de São Pedro, no Vaticano, é o santuário mais visitado no mundo. Também, lógico, que tem esse fato de ele estar dentro da cidade do México. Então, isso já facilita bastante que os próprios mexicanos vão até lá e tudo, né? Mas, enfim, a gente sabe, conhece a história e sabe que é muito, muito visitado e tem uma história maravilhosa, uma história apaixonante, uma história apaixonante. Quer dizer, eu comecei a estudar Guadalupe uns anos atrás e até hoje mesmo, né, para preparar, esquentar um pouquinho aqui a live, eu estava dando uma olhada em outras coisas e já vi que não ia dar para preparar porque tem coisas atuais e descobertas atuais que, enfim, mais especialistas. Realmente uma história extraordinária de amor, de graça de Deus. Enfim, vamos dizer assim, o mistério que está por trás de Guadalupe é praticamente insondável. Não há como falar de todo o mistério em todos os aspectos e começando já lá pelos astecas, né? Só de você conhecer um pouquinho o que fez com que Nossa Senhora aparecesse, daí vem uma primeira pergunta interessante. Por que que Nossa Senhora apareceu no México? Então, nós precisamos voltar lá na história e entender o que estava acontecendo. Por um lado, Nossa Senhora ela se encarrega de aparecer em todos os países e que cada país tem o seu santuário. Então, isso enfim, é um projeto de Nossa Senhora para que ela esteja no coração de cada país, esteja ali intercedendo. Então, nós vamos ver que cada país tem o seu santuário com a sua história e assim por diante. O Santuário de Guadalupe é uma história antiga, 1531. Quais são os santuários mais conhecidos hoje? Fátima, e foi em 1917, muito mais recente. Né? Depois, o Santuário de Lourdes, que foi no final do século XIX. Então, ou seja, muito antes desses dois, que são os mais conhecidos, já havia acontecido a aparição de Nossa Senhora lá no México. E é bem interessante, padre. A gente já estava, inclusive, conversando antes da live, que eu achei que o senhor pontuou, é essa questão que quando Nossa Senhora de Guadalupe aparece, ela vem falar de uma docilidade. Né? Ela fala, meu filhinho, as palavras dela são de forma doce. E ela vem falar do amor, né? Já em Fátima, ela vem falar da coisa do pecado, né? Das pessoas se arrependerem. Então, naquele momento, era fundamental essa linguagem também ali com os índios, né, padre? Exatamente. Quer dizer, é uma linguagem, não é que naquele momento, também hoje, na verdade, são aspectos que Nossa Senhora nos mostra de quem ela é, de quem Deus é, né? Deus é infinitamente misericordioso,
tem um amor infinito por nós. Então, eu diria assim que em Guadalupe Nossa Senhora mostrou esse amor extraordinário, uma mãe que acolhe todos os seus filhos, os protege, coloca debaixo do manto, né? Como você lembrou nessas palavras que ela disse ao índio Juan Diego. Aliás, não sei se você comentou, hoje é a data de nascimento do Juan Diego. Uma coincidência. Só depois é que eu fui perceber. Na verdade, providência, hein, padre? Providência, exatamente. Assim, a gente falou que era dia dos namorados, mas a gente falou, vamos fazer dia 12, sua agenda também casou ali. E aí, quando você que mandou, que lembrou, inclusive, dessa data, e a gente ficou assim, nossa, então é providência divina mesmo. Providência, data do nascimento de Juan Diego, 1474. E daqui a 6 meses é justamente o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é o dia 12 de dezembro de cada ano que nós comemoramos, né? Então, o que acontecia lá com relação aos astecas? Os astecas eram um povo extremamente religioso. Extremamente religioso. Vendo a situação do mundo de hoje, que a gente vê um grande afastamento de Deus, pessoas assim que vivem sem colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas e sem temor a Deus, não é? Pessoas que vão vivendo e levando as suas vidas até, enfim, seguindo um caminho que não é tão bom, sem nenhum temor a Deus nosso Senhor. Os astecas eram todo o contrário. Eram todo o contrário. A religiosidade deles é muito complexa. Aqui poderia ser um tratado falando sobre isso. Mas eles eram muito religiosos e eles tinham a seguinte lenda, né, que dá, vamos dizer assim, o início para essa explicação que eu quero dar aqui agora, né? Já havia havido, segundo a lenda deles, 4 sóis, que eles haviam tido um ciclo e depois desse ciclo a Terra estava na escuridão e na solidão. E aí o que aconteceu? Os deuses se reuniram, os deuses astecas, se reuniram para produzir um novo fogo, criar um novo fogo, e um deus deveria se jogar nesse fogo e ele viraria um novo sol. Então seria o 5º sol. E o que aconteceu? Um deus jovem e arrogante, diz lá a lenda, ele foi se aproximando do fogo, foi se aproximando, quando chegou do lado, ficou com medo e voltou. E aí um outro deus, ancião, doente, vendo aquilo, ele foi caminhando vagarosamente em direção ao fogo e se jogou nele. E virou o 5º sol. Esse Deus jovem e arrogante, ao ver esse Deus ancião se jogar no fogo, ele decidiu se jogar também, depois disso. E os outros deuses, quando viram aquilo que ele se jogou, jogaram um coelho no fogo para apagar o fogo. E esse Deus, segundo aí o jovem e arrogante, se transformou na lua, segundo a lenda deles. E a face do coelho ficou marcada na lua. Então essa sombra que nós vemos na lua, para eles, é a face do coelho. É a face do coelho. E a partir desse momento, o que acontece? Esse outro Deus que virou a lua, ele vai se rivalizar com o Deus que virou o sol. E vai começar uma batalha cósmica entre o sol e a lua, entre a luz e as trevas, e entre o bem e o mal. Então, o sol, ele se põe todos os dias, então ele está sumindo. Então, para eles já era um grande medo isso para eles. Será que o sol se foi para sempre? Se foi para sempre, né? E aí aparecia a lua. Então, será que a lua agora é que vai reinar? Então, aí quando surgiu o sol novamente, eles ficavam felizes e tudo isso. Mas olha que interessante.
o Sol, assim que ele foi produzido, o quinto Sol, para ser, ele só brilhava, mas ele não se mexia, não fazia a trajetória dele. O que que fazia, segundo a lenda deles, o Sol se mexer? Ser alimentado, né, pelo sangue de corações palpitantes de seres humanos. Nossa. Corações palpitantes de seres humanos. Eles iam jogando em caldeiras e isso ia, né, alimentando o Sol, né? Então, o que que eles faziam? Eles, para eles, a guerra era muito boa, porque eles conseguiam, né, pessoas que eles poderiam, de preferência vivas, eles queriam pegá-las vivas e sacrificá-las, né? Pegar o coração delas e jogar na caldeira, né? E eles também sacrificavam pessoas da própria civilização deles, os filhos, até filhos eles sacrificavam, os próprios filhos. Por ano, chegavam a sacrificar cerca de 20.000 seres humanos. E quando eram festividades maiores, sacrificavam cerca de, que duravam 4 dias, 80.000 homens, 80.000 seres humanos. Então é uma coisa, imagina a Nossa Senhora vendo isso. Nossa Nossa. Senhora vendo isso, né, com toda a religiosidade deles. Não é que eles faziam isso por mal, era a crença deles. Era a Sim. crença. Eles achavam que isso era o que eles deveriam fazer, né? E havia paralelo a isso, várias lendas, e uma delas é que o Sol ele fazia um ciclo a cada 52 anos. Né? A cada 52 anos. E havia uma lenda que no quarto ciclo, no solstício de inverno, depois da fundação da Cidade do México, que foi em 1325, então você pega 1325 mais 208, que são 4 vezes 50, dá 1531. Solstício de inverno, dezembro. Dezembro foi quando foi a aparição de Nossa Senhora. Ou seja, eles estavam esperando um cataclisma acontecer justamente porque dizia a lenda que no quarto ciclo do Sol, solstício de inverno, e aí ele diz lá, segundo enfim, a escrita 13 canha, que é dezembro, né, haveria um cataclisma. Então, eles estavam apavorados ao chegar este momento. Quando estava chegando os anos anteriores, já estavam... Outra lenda dizia que um deus mau viria para destruir a civilização também, e ele viria do Oriente, ele viria com um elmo dourado na cabeça e uma cruz no peito, vestido de preto. E apareceu essa pessoa. Quem era? Hernán Cortés, o conquistador do México. Imagina, ele chegou do Oriente, vestido de preto. Por que que ele estava vestido de preto? Porque era Sexta-feira Santa. Olha só que coisa. O dia que ele chegou no México era Sexta-feira Santa. Então ele estava vestido de preto, com a cruz no peito, né? E o Montezuma, né, que era lá o imperador deles, dos astecas, quando ficou sabendo que chegou essa pessoa, e de barba, ainda tinha barba, né, pele clara, né, ele ficou apavorado. Nossa. Quer dizer, nós já sabemos que está próximo aqui o cataclisma enfim, por aquela primeira lenda. Agora chegou esse Deus, né, mau aqui do Oriente. Depois também havia uma outra profecia que dizia que provavelmente passaria um cometa nesse período também. Eles eram profundos conhecedores das estrelas do céu, por isso que vai ter essas estrelas que estão aí. Nós vamos explicar isso aí. Eram profundos conhecedores das estrelas. Por isso que eu estou falando solstício. Imagina, ele já sabia o que era solstício. E no solstício, o solstício, o Sol está mais de inverno, o Sol está mais distante da Terra. Então, e eles ficavam com medo disso, porque ele estava distante da Terra também, né? Será que ele vai se distanciar totalmente?
era muito bonito tudo o que acontecia, o que eles estavam... E também com Hernán Cortés e os espanhóis, eles trouxeram a varíola para o México. E com a varíola morreram cerca de metade dos astecas. Metade. Então, o que acontece? Olha só na cabeça deles. Eles estavam pensando assim: nós somos super religiosos. Nós fazemos de tudo para agradar o nosso Deus. E está acontecendo tudo isso. Alguma coisa, né? Então, o que acontece? Eles caíram numa profunda depressão, né? Isso é descrito pelos franciscanos da época. Começaram a se embriagar e a se matar. A situação estava tão tremenda que o bispo da época, Juan de Zumárraga, então nós vamos ver aqui que são vários Joões, né? O Juan Diego, o Juan Zumárraga, que é o bispo, e o Juan Bernardino, que é o tio do Juan Diego. Então são 3 Joões aqui que aparecem, né? Bom, e como eu dizia, eles estavam numa profunda depressão, e o bispo, ele escreveu, ele pediu a Deus, suplicou a ajuda do céu. Senão esse povo ia se autodestruir, né? Fora isso, os espanhóis não conseguiam fazer nada em termos de evangelização, porque a cultura deles era tão diferente que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Como é que eles viviam a religiosidade? Então, estava tendo o fracasso da evangelização espanhola, né? Eles não conseguem comunicar, né? Não conseguiam se comunicar e tudo, né? Então, o bispo pede essa graça do céu e Nossa Senhora aparece, né, justamente, né, nesse período que eles achavam que a civilização deles ia ser destruída, né? E Nossa Senhora vem dos sacrifícios humanos, ou seja, Nossa Senhora, o que ela vai resolver? Ela vai resolver o problema dos sacrifícios humanos. Ela vai resolver o problema da autodestruição dos astecas, né? Ela vai conciliar os astecas com os espanhóis. E depois vai trazer essa mensagem que é universal e eterna de amor, carinho, acolhimento. É absolutamente incrível, né? É só o começo da história aqui que nós estamos contando. E o senhor falou comigo que eu achei interessante quando a gente conversou sobre isso. O senhor falou assim que Nossa Senhora brinca com a gente em Guadalupe, dizendo assim: olha como eu sou a mãe de Deus. Exatamente. Já dá para ver como que ela está, né? Como é que ela vai atuar agora com tudo isso, sabendo tudo da teologia asteca e tal, o que estava acontecendo. Ó, nós falamos de sol. A gente já vê o sol ali atrás de nossa... Então tem um motivo, tudo aí tem um motivo, tudo tem um significado. Então, acho que agora vale a pena contar como foi a aparição. Não vale a pena? Tá. Vale a pena contar a primeira aparição, né? Em 1531. Exatamente. Então, é muito rápido, muito breve. Se a gente pega a Fátima, Fátima durou vários meses, né? Foram os dias 13 de maio até outubro, as aparições de Nossa Senhora. As aparições de Guadalupe foram 4. Em 4 dias. Dia 9 de dezembro de 531, 9, 10, 11 e 12. Né? Sim. E, na verdade, até um dia ela não aparece, que nós vamos explicar. Então, o Juan Diego, que é o protagonista dessa história, ele tinha na altura 57 anos, era um asteca, um índio, que havia se convertido há pouco tempo. Havia perdido a sua esposa e morava com seu tio Juan Bernardino. E morava pertinho da cidade do México ali, né? E era muito comum ele fazer esse caminho da onde ele morava até a cidade do México. E nesse caminho ele passava por um morro chamado Tepeyac, né, que é onde está o santuário lá hoje, né? Então, nesse dia 9, logo cedo de manhã, e aliás ele ia lá para a igreja, ele ia lá para a catequese, tudo isso. Ele já tinha sido catequizado, mas ele aprofundava, continuava as suas orações. E ele começou a ouvir um barulho, um cântico assim, celestial de pássaros, né? E um aroma e um perfume que ele falou assim: será que eu estou no céu? Né? Será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando?
Aí ele ouve Nossa Senhora, que está um pouquinho mais acima, falando: Juan, Juanito, meu filhinho querido, queridinho. E ele já imediatamente começa assim: minha mãe, minha mãezinha, minha queridinha, né? É assim, né? Na Assim, harmonia. com toda a simplicidade, porque era um índio extremamente simples, não é? Extremamente simples, já reconhece Nossa Senhora ali e já começa a chamar ela de senhora, minha filha menor, minha filhinha menor, né? Começa, imagina, chamar Nossa Senhora de minha filhinha menor, né? Exatamente. Então é extraordinário assim essa intimidade, esse carinho e tudo, né? E aí Nossa Senhora fala pro Juan: Juan, você poderia fazer um favor? Você não poderia ir lá na cidade do México e falar pro senhor bispo construir uma casinha para tua mãe aqui em cima, nesse morro, né? Ah, pois Uhum, não. Pois não, eu estou indo para lá, né? Eu vou lá e já falo com ela, com ele, né? E aí uhum. ele chegou lá e ele foi lá na casa do bispo. E aí as pessoas, os funcionários, vendo um índio meio maltrapilho, assim, simples, né? Querendo falar com o bispo, eles já deram um chá de cadeira para ele. Deixaram um tempão. Deixar esperando e tal, e ele lá com toda a sua simplicidade, esperou e tal. Bom, deixaram ele entrar. Ele explicou toda a história, que acabou de falar com Nossa Senhora, e que ela está pedindo para construir uma casinha lá. Quando ele ouviu isso, o bispo, a primeira coisa que ele pensou, ele ficou apavorado, porque ele pensou assim: não, peraí, este morro é para os astecas o morro da mãe dos deuses deles, TPA. dos deuses que faziam aqueles sacrifícios terríveis, né? Então, aquele morro já era bastante, vamos dizer assim, eles não queriam, né? É um morro perigoso, vamos dizer assim, né? Não era para chegar muito perto dele, né? E agora fala, Nossa Senhora querendo construir uma casa ali, né? E ele não deu o menor crédito ao Juan Diego. Falou, olha, volta outro dia aqui, depois a gente conversa. Volta outro dia. E aí ele vai embora triste, né? E no caminho de volta, passando lá pelo Tepeyac, ele se encontra com Nossa Senhora, né? E, e é muito bonito que ele vai falar assim, mãe, não fica triste, não fica triste, mas eu vou decepcionar a senhora. Eu fui lá falar com o bispo e ele não me deu atenção, não me deu atenção, né? Então, e aí Nossa Senhora falou assim, mas faz o seguinte, volta lá amanhã, né? Eu acho que essa parte, padre, que até coloquei aqui, eu destaquei, eu achei lindo o jeito que ela fala. Primeiro ela fala, escuta, filhinho, volta lá e tal, não vou dar os Volta detalhes. lá. Depois ela, eu imploro. E eu imploro, Isso, depois ela diz, eu ordeno. Aí no final ela fala, eu ordeno que eu sou a mãe de... Aí no final ela termina, que eu sou a mãe de Deus. Então ela começa... Isso é até uma lição para que, para exatamente. gente falar com os nossos filhos. Não, minha filhinha, por favor, eu te peço. E depois, olha, eu sou... Ela coloca ali, ela se Autoridade dela, né? carinhosa. Eu achei isso lindo, essa parte que ela faz. Exatamente. Esse dois é lindo. Exatamente. Ela teve que dar um empurrãozinho lá para o Juan Diego, que ele estava todo sem jeito. E ele vai falar: mãe, não tem alguém melhor do que eu, porque eu sou um ninguém, né? Um Zé Ninguém aqui. Né? Não, não, meu filho, mas eu escolhi você mesmo e tal. Ou seja, Deus estava escolhendo uma pessoa simples, né? Uma pessoa muito simples para mostrar como Deus faz como Deus gosta das pessoas simples, que acreditam, que têm fé, que acolhem a sua palavra, que obedecem, não é? E ele atua através dessas pessoas, né? Entendi. Então, e aí ele fala, então tá bom, eu vou voltar lá no dia seguinte. E aí ele foi, né? Foi no dia seguinte, teve que esperar terminar a missa, foi lá para casa do bispo. Quando os funcionários viram ele, falou, ele aqui Já de novo, não é possível. O que que ele já veio aqui ontem, né? O bispo já despachou, ele voltou de novo. Aí deram um chá de cadeira maior ainda, né? E aí, quando ele se conseguiu estar diante do bispo, ele já caiu, se ajoelhou, começou a chorar, assim, pedindo, assim, pelo amor de Deus, minha mãezinha está pedindo para construir uma casinha lá para ela, por favor, atende o seu pedido e tal. Aí ele ouviu aquilo e falou assim,
faz o seguinte, me traz um sinal. Como é que eu sei que você está falando com Nossa Senhora, né? Porque, de fato, né? Pode ser um louco, pode ser, vai saber, né? Porra. Então, pediu um sinal. E aí ele falou, tudo bem, eu vou falar com ela, né? E foi embora. E o bispo, já meio desconfiado, ele mandou uns funcionários irem atrás dele, para ver onde Sim. ele estava indo, para ver se aquilo lá era, se ele estava inventando, o que estava. E o que acontece? Num determinado momento, eles perderam o Juan Diego. Não, Sumiu. nenhum. Sumiu. Imagina, eles. É um milagre, foi uma coisa milagrosa, que no fundo Nossa Senhora não queria que eles chegassem até ela, né? Porque era o Juan Diego aí que tinha que fazer o papel dele. Lá. Então, aí ele chega lá no TPA, que vê Nossa Senhora, fala do sinal, e aí Nossa Senhora fala assim: então tá bom, meu filho, faz o seguinte, vem aqui amanhã. Então isso já seria domingo, amanhã é domingo, né? Primeiro começou na sexta, depois no sábado, e agora volta aqui amanhã. Desculpa Perdão, interromper. começou no sábado, dia 9, dia 10 domingo, né? E aí a Nossa Senhora fala, volta aqui amanhã. E aí seria uma segunda-feira. E o E que aí, acontece? amanhã. Quando ele chega na casa dele, ele vê que o tio dele está muito mal. O que acontece? O tio dele pegou a peste. Pegou a Uhum. peste. E, e começou a piorar, 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 de tal maneira que ele nem foi ver Nossa Senhora na segunda-feira, né? Deu Ele um bolo em Nossa Senhora, vamos dizer assim. Ele deixou Nossa Senhora lá, porque ele falou, não, não posso abandonar meu tio, né, que está doente, está muito mal. E, de fato, o tio foi piorando, piorando. Na madrugada da segunda para terça, o tio falou assim, meu filho, vai chamar um sacerdote que eu estou morrendo e quero me confessar, né? E então ele falou, tudo bem, estou indo lá agora. E ele foi super aflito, né? Estava preocupadíssimo com o seu tio que estava morrendo. E olha o que ele pensou. Se eu for pelo caminho normal, passando lá pelo Tepeyac, lá naquele caminho, eu vou ver a senhorinha. E a senhorinha vai me entreter. E eu tô com pressa, então eu vou fazer outro caminho. Só que ele não sabia, não contava que Nossa Senhora para ela não tem obstáculos físicos. Isso não existe. Ela pode... Exatamente. Então, Nossa Senhora, ela aparece no meio desse caminho que era o outro, né? E diz essas palavras que você disse no começo, dessa que eu chamo de oração de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Eu dou o nome de oração porque é uma oração que todos nós podemos. Eu recomendo muito essas palavras para todas as pessoas que estão aflitas, para todas as pessoas que têm preocupações e que precisam abandonar essas preocupações nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, porque olha só o que ela vai falando, né? Escuta e guarda-o no teu coração, meu filhinho, o menor, que o que te assusta e te aflige é nada. Por que Nossa Senhora está falando que é nada a morte do tio, que o tio está morrendo, né? ela já apareceu por lá. Ela é Deus? Não é. Não. Mas ela é mãe de Deus. O que ela pede para Deus, para o seu filho, ele faz. Ou seja, vida, morte, milagre. Isso aqui, meu filho, ele faz o que for. Ele faz o que... Ele pode tudo. É o Senhor de toda a criação, É né? igual as bodas de Caná, né? Faça o que ele mandar. E Exatamente. Então, na hora ele disse, mas ele então, fez. nessa hora, ao mesmo tempo, concomitantemente, Nossa Senhora estava aparecendo para o Juan Bernardino e Nessa, estava curando ele, né? ao mesmo E tempo. ao mesmo tempo, e o Juan Diego vai saber só depois, né? E, e foi lá com Juan Bernardino que Nossa Senhora falou que ela devia se chamar Guadalupe, né? E aqui eu já posso falar um pouco de Guadalupe, só dessa palavra Guadalupe. Nós temos que lembrar que Guadalupe é uma palavra espanhola, porque já existia uma Nossa Senhora de Guadalupe na Espanha, né? Uhum. E ao mesmo tempo também tem origem árabe, né?
Mas Nossa Senhora não falou nem em espanhol e nem em árabe pro tio do Juan Diego. Falou em Nahuatl. Então, na verdade, ele falou. O que se acredita é que Nossa Senhora tenha dito uma frase que parece Guadalupe, né? Quando Tá, você diz em Nahuatl, e sabe a combinação dessas palavras que dá Guadalupe, o que significa? sim. Aquela que pisa a cabeça da serpente, né? Ou seja, aquela que destrói o mal, aquela que vence o demônio, que era o que os astecas estavam fazendo de alguma maneira, com toda boa vontade. O demônio estava dominando a religiosidade deles, né? Fazendo aquelas coisas terríveis, né? E Sem ela vai dúvida. destruir tudo isso. Ela vai destruir tudo isso, né? Então, aí Nossa Senhora falou, que não o que te assusta e te aflige é nada, É né? nada. Aqui. Não se perturbe o teu rosto, nem o teu coração. Nossa Senhora está falando assim, olha, se você acredita em mim, nem o teu rosto tem que estar com cara de preocupação. Se você está com cara de preocupação, é porque você não confia em mim, né? É isso que ela está dizendo. Você confia em mim, né? Você sabe que eu sou tua mãe, né? Não temas essa doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não tema nada. O futuro, o problema financeiro, que agora estou com essa doença, um câncer. Não temas, não estou eu aqui, eu que sou tua mãe, né? Não está sobre a minha sombra e resguardo, todos nós estamos debaixo do seu, né, da sua sombra, né? Não sou eu a fonte da tua alegria. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado. Puxa, Nossa Senhora é a fonte da nossa alegria, ou seja, todas as alegrias da minha vida passaram por ela. Isso, lógico, vem de Deus, mas passa por ela. Ela que, né, talvez esteja soprando lá para Jesus para nos dar essas alegrias, né? Sim. Então, não é bonito isso? Não estás debaixo do meu manto e no meu colo. Olha que coisa bonita e materna, né? Por acaso tens necessidade de alguma outra coisa? Ou seja, Nossa Senhora está dando tudo que nós precisamos. Deus está dando tudo que nós precisamos, né? Providência. O necessário, vamos dizer assim, que Deus sabe o que é o necessário, às vezes passando por dificuldade, mas Deus ele vê que aquilo é o necessário. Aquilo é o necessário. Então nunca vai faltar o necessário. Nada te aflija ou te perturbe. Então, é como se Nossa Senhora também dissesse assim, olha, problema do teu tio, problema de milagres, né? Isso não tem problema. O que eu quero é a minha casinha. Eu quero Então, é, ser mais, segundo mais visitado no mundo. exatamente. Por quê? Porque ela ia fazer uma quantidade de milagres através desse santuário, de graças que ela ia derramar, de amor, enfim. Então ela falou assim, então faz o seguinte, sobe um pouquinho mais que você vai ver lá o sinal. E lá tem umas flores. E ele já ficou como flores, mas e era inverno, inclusive tinha neve naquela região, né? Então era impossível. Depois era muito só cascalho, espinhos, não era um lugar que tinha flores, né? E ele falou: não, sobe lá que você vai ver. E aí ele subiu e viu uma quantidade de flores maravilhosas e todas as cores e tal. Daí ele foi cortando, e aí com o seu poncho, chamado de ayate, ou tilma, ele foi colocando aqui, né? Foi colocando as flores e levou para Nossa Senhora. Nossa Senhora deu uma olhada, deu uma ajeitada, né? E falou assim: ah, esse é o sinal, leva para o senhor bispo, né? Então ele foi todo feliz. Só te interromper, teve uma pessoa que colocou aqui lá atrás, quando a gente. Eu até ia te interromper, mas estava no meio do seu raciocínio, falou perseverança também do é legal, é um exemplo, porque às vezes a gente desiste, né? Tem um momento que ainda dá para acontecer algo e a gente desiste na fé. Então, isso é legal também, esse exemplo de perseverança. Alguém colocou, bem colocado. Muito bom, isso mesmo. Então, aí ele chega lá na casa do bispo. Então, o que os funcionários pensaram quando ele chegou de novo? Falaram, não é possível, né? Vamos mandar esse. Quiseram mandá-lo embora, né? Mas aí viram que ele estava com umas flores, né? E falaram, não, peraí, de É, onde você pegou essas flores, né? E aí Nossa é, Senhora tinha
tinha falado assim, olha, só mostra para o bispo, não deixa, né? Então ele Ninguém tentou, e eles tentaram pegar as flores. E quando, tentaram. e quando eles chegavam do lado da flor, a flor desaparecia, ou ficava junto do manto, como se estivesse bordada no manto. É, E eles fizeram várias tentativas e foi acontecendo isso, e eles ficaram surpresos. Aí que eles foram falar com o bispo e falaram, olha, tá aqui de novo o Juan Diego, e ele tá com umas flores, nós tentamos pegá-las, não conseguimos, né? Aí o bispo, opa, chama ele. Exatamente. E aí ele chega diante do bispo, conta toda a história do sinal e de não sei o quê, né? Para ele e fala assim, tá aqui o sinal. E aí quando ele derrama as flores no chão, nessa hora é estampado no seu poncho esta imagem maravilhosa de Nossa Senhora que está aí, né? Então, aí o bispo ficou, né, extremamente surpreso, impressionado, todos se ajoelharam, né, começaram a fazer um momento de adoração, né, a Nossa Senhora, e aí vai, aí ele ficou com essa imagem, o bispo, depois já colocou no outro lugar, acolheu o Juan Diego e tal, né, enfim, né, e agora tem todo esse lado dessa imagem de Nossa Senhora. Bom, pode falar. participação, teve Sim. alguém que pediu oração de novo. Eu vou citar o seu site, que é www.fecomvirtudes.com.br. Lá tem, acho que é Abandono 2 ou 3, que fala sobre a Guadalupe. E aí lá tem a oração, né, que Então você é só chama. uma. Tem o site, tem um aplicativo. Tem um E aplicativo. tem um aplicativo que é fácil de encontrar, porque na verdade é um site aplicativo. Então, se você vai na internet, uma Uhum. internet qualquer, aí você vai e coloca aplicativo Padre Paulo. E vai aparecer já esse aplicativo com o meu nome, Padre Paulo M. Ramalho. Ótimo. E lá tem essas orações, tem um canal YouTube onde eu coloco meditações, cursos e tudo. Então tá lá. E então aí, com relação a essa imagem, ela é, vamos dizer assim, fonte de estudos até hoje, né? Por quê? Porque, bom, mas mais do que fonte de estudos, ela é o que a gente chama de códice. O que é um códice? É uma linguagem feita de símbolos. Para quem? Para os índios, principalmente. Porque Nossa Senhora, a primeira coisa que ela queria era não só fazer com que aqueles índios deixassem aqueles sacrifícios, como eles também se convertessem para ela, né? Para Deus, para o catolicismo. Olha o que aconteceu. Os índios, em 5 anos, se converteram 9 milhões. 9 milhões. Nunca na história do cristianismo aconteceu algo do gênero. Nada. Imagina, em 5 anos converter 9 milhões. E como que eles se convertiam? Só de olhar a imagem de Nossa Senhora. Eles faziam fila, olhavam para a imagem de Nossa Senhora e saíam convertidos. Eu Imagina tô... uma fila durando 5 anos, quer dizer, foram mais, né? Teve mais do que 5 anos e tudo isso, mas para ter uma ideia do número de. Né? Então você imagina, os franciscanos não estavam conseguindo fazer nada. Aí vem Nossa Senhora com essa imagenzinha, ela vai convertendo os astecas em massa, assim, né? E por quê? Porque tudo aí é um evangelho falado através dos símbolos. Eles olhavam para essa imagem e falavam assim: agora entendi, agora entendi. Tudo que nós queríamos está aqui. Né? É lindo. Então, podemos começar a falar um pouquinho dessa linguagem? O que você Vamos? vai falar primeiro, padre? Vamos ver. Vamos falar e vamos começar de cima. Vamos começar de cima. Cabelo? Pelo cabelo. Então, o cabelo ele está dividido no meio. Para os astecas, isso significa que ela é virgem. Então, ela é uma virgem. Então, essa moça é uma virgem, né? Depois, o manto.
os astecas usavam mantos, que era o ayate deles, né? Mas, de acordo com o manto, você distinguia quem era aquele asteca. Se ele era simples, se era de uma classe maior, se era nobre. Então, só os nobres usavam o ayate, né, pintado, colorido, só. Então, então ele está azul esverdeado que a gente fala, né? Que aqui tá uma Esse pintura manto. um pouco da original, né? Aqui tá mais Isso, colorido. está mais colorida. Então aí eles já viram que ela é nobre porque era pintado e colorido. Só que a cor era de imperatriz. Só imperatriz usava esta cor. Então nós já temos aqui, ela é virgem, ela é imperatriz, né? Aí depois, as estrelas. As estrelas eram sinal que é do céu, né? Sim. Então, essa mulher, essa moça é do céu. Essa é do céu, né? Ela é do céu. Depois, a túnica rosada, a túnica, né? Isso, rosada, era o símbolo da terra, essa cor. Então, ela está vestida do universo, né? O céu e a terra, e o desenho da túnica são flores. São flores. E o que significava para os astecas as flores? O testemunho da verdade. Qual era o símbolo para dizer que eu estou dizendo a verdade? Né? Se um asteca ia falar com outro, eu falava, estou falando a verdade, ele levava uma flor. Então, ou seja, a Nossa Senhora, ela está falando a verdade. Olha, é testemunho da verdade. E as flores todas, elas começam no manto, né? Todas as flores nascem do manto, ou seja, é uma verdade celestial. É uma verdade que está vindo do céu, né? Isso que eu estou falando, né? Depois, essas flores também, elas têm um desenho que significava para eles, como é que era pintada essa flor, desenhada essa flor? Era desenhada com um monte na coroa da flor, como se fosse um monte de monte mesmo, e um rio. E monte e rio para eles era o símbolo da civilização. Civilização. Então, Nossa Senhora, ela está criando uma nova civilização. Uma nova civilização. Padre, você sabe também a nossa propaganda aqui, eu estou olhando isso tudo que você está falando aqui, eu estou olhando para baixo, mas não estou prestando atenção, não. Eu estou olhando justamente no nosso livrinho, quando vai a Virgem Peregrina, tem esse livrinho que é o nosso... O Virgem Peregrina é um guia, um manual de orações que vai para cada casa. Então, se alguém tiver hoje, devem ter muitas zeladoras aqui assistindo a gente, você pode ver que isso tudo está no seu livrinho. Aí você pode ler, acompanhar, observar. E depois também vocês podem entrar no nosso site ou no blog que tem essa explicação muito bonita. Mas vamos continuar, padre. Tá bom. Então a flor era desenhada assim, com monte e rio, símbolos que os dois juntos era o símbolo da civilização. Tá. Depois, o monte da flor, com a terminação da flor, como está aí, né? Que era como eles chamam de ponta, né? A terminação da flor. Isso significava Tepeyac. Ou seja, essa civilização nova que vai ser criada no Tepeyac. Que é A partir do santuário vai ser criada uma nova civilização. Olha só. Né? Que coisa, né? Na verdade. Hoje, as capelinhas, né? Então, que é um movimento assim que vai na casa de cada pessoa fazendo essa divulgação da Nossa Senhora de Guadalupe. Fosse uma civilização, assim. Uma nova civilização de Deus, né? Já pensou se todos abraçassem a Deus no seu interior de verdade? É uma nova civilização, a civilização do amor, né? A civilização de Deus, do bem. Né? Deus, né? Que eles eram politeístas, passam a ser monoteístas aí, né? Depois, ela tem um cinto ali debaixo da mão, aparece o lacinho,
Isso é o símbolo de que ela está grávida. Exatamente. Então, é uma virgem imperatriz que está grávida. E um Exato. pouquinho abaixo lá do cinto, no centro aqui do ventre dela, né? Tem uma flor que é o jasmim de 4 pétalas, que era É, símbolo do quê? Do, do quinto sol. Era o símbolo do quinto sol, que é Deus para eles, e também significava Deus habita aqui. Deus ajuda. Aí, Deus habita aqui. essa flor tinha o nome de Maiu-Olim. Maiu-Olim, é isso? Ah, em Nahuatl é assim? Ah, ou Maiu-Olim, não? É, aqui no nosso livrinho. tá Bom, bom. A gente diz em português, não sei, que seria um jasmim, né? sim. Então, ou seja, ela está grávida de Deus, né? Está grávida de Deus, né? E depois ela está. Agora vamos para baixo? Será que Vamos. dá para mostrar mais para baixo ou não? Vou ter que fazer. Aí, para. Ah, opa, olá. Então, mais para baixo. Mais para baixo, o que que nós Vou vemos? tirar aqui. Vou tirar um pouquinho aqui, vocês me desculpem se sair um pouco torto aqui, mas aí eu mostro. É melhor eu ficar só com a Ó, imagem. Pode ser então, assim, padre? sim, tá ótimo, tá ótimo. Então, aparece aí um anjo com asas. O anjo, normalmente, ele tem asas de pomba. Ele é representado com asas de pomba, só que essas asas são de águia. E por que águia? Porque a águia, para eles, era uma ave sagrada. Por que que era ave sagrada? Porque ela voa muito alto, então é ela que levava o sangue dos corações para o sol, né? Que lindo. Não é bonito? Então, Verdade. é, e a águia também, foi ela que indicou o lugar da construção da civilização, do início da civilização do México, da cidade do México. Quando a águia pousou naquele lugar, eles viram que era aquele lugar que deveria ser construída a cidade do México. Então a águia, ela é mensageira de Deus. Então tá aí esse anjo que é mensageiro de Deus e está segurando o manto celestial, um manto que tem as estrelas e a túnica, unindo o céu e a terra. E Que como lindo. a cara dele, apesar de estar aí mais jovem, é uma cara de ancião, mostrando que ele é sábio e com sabedoria ele une o céu e a terra, ou seja, é o fim da guerra, do que havia antes, daquela entre o sol e a lua, entre a luz e as trevas. Agora é a paz e a harmonia que ele está trazendo. Que E lindo. a senhora tem o sol atrás dela, fazendo eclipse, de tal forma que a lua fica escura. Não é verdade? A meia-lua que está Sim, embaixo, ela está escura. Por quê? Porque isso representa a morte da lua, que era o deus inimigo, né? sim. Então, ela está trazendo o sol, né, e matando o inimigo. E a lua também era a representação do México, porque Sim. México significa o umbigo da lua. O umbigo da lua. Então, Nossa Senhora está sobre o México, né? Ao mesmo tempo destruindo o mal, né? E rezando, né? Ao Que mesmo tempo lindo. rezando em oração, que ela está com as duas mãos em oração, e uma mão tem a feição europeia e a outra tem uma feição indígena. Então ela está juntando, né, os dois povos para que estejam em harmonia. Mostrando também que com essa harmonia já não precisava mais. Ah, então agora para finalizar, o broche que está no pescoço dela. Broche. Os astecas, eles usavam broche e tinha um significado para eles, né? Tinha algum significado. E como eles viram aí um broche com a cruz, eles já sabiam que a cruz, pela pouca evangelização que haviam recebido, era sinal de Cristo, que havia morrido na cruz para nos salvar. Então, Nossa Senhora, ela mostra que ela se consagra a Jesus Cristo, né? E que esse Jesus Cristo, esse seu filho, ele morreu na cruz para nos salvar. Então agora, e como ela pediu para construir o seu templo, é lá no TPA que onde ele vai se sacrificar, ou seja, através da missa, vai derramar o seu sangue, que já não vai mais precisar do sangue
daquelas vítimas dos seres humanos que eram Uhum. sacrificados. Então agora é o sangue do seu filho é que vai trazer todas as bênçãos para eles. Né? Lindo, hein, padre? Muito, É muito lindo. impressionante, né? Essa história, olha, peraí, que me desculpem se ficar desajeitado aqui, mas eu vou ter que colocar novamente no É. meu aqui em cima. Aí, agora sim, tô até E suando. agora nós poderíamos começar todo um capítulo do milagroso que é. Vamos só 5 minutos, temos 5 minutos, né? Vamos A falar gente tem rapidamente. 5 minutos, exatamente, 5 minutos para falar de quão milagrosa é essa imagem que está aí. Primeiro, o aiate, ele é feito de cacto, É, tecido feito de cacto. e fala. Foram feitas inúmeros testes pintando num tecido como esse e dura no máximo 20 anos. 20 anos. E está lá até hoje, desde 1531. 450. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, Depois. fatos científicos, padre. Então, a gente pode falar que é a Pode durabilidade, falar, é mais rápido, né? né? Durabilidade do Sim, tecido. Fatos durabilidade. científicos, né? Durabilidade. Outro, não tem nenhuma preparação para pintura. Não tem nenhuma preparação. Não tem como a tinta se impregnar num material como esse sem nenhuma preparação. Não tem como. Tem como. Então, eles descobriram que não tem nenhuma preparação e está pintada essa imagem, apesar disso. Então, não, Depois, a tinta não pertence nem ao reino vegetal, animal ou mineral. Isso é isso, um interessante. cientista estudou esse aiate e chegou à Uhum. conclusão que a tinta que está aí não tem aqui na Terra. É o Não tem. Richard Kuhn. Né? Richard Kuhn é o Richard Kuhn que estudou. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Foi ele que analisou Ou essas. seja, uma pessoa competente, né? Quer dizer, não foi um qualquer, né? Na Podem verdade, pesquisar. exatamente. Olha outra coisa que aconteceu nesse tecido aí. No dia 14 de novembro de 1921, um louco colocou uma bomba em frente à imagem. Porque ainda naquela época ela não ficava como está hoje no alto, com um vidro Uhum, blindado, nada disso. uhum. Estava, enfim, um suporte assim Ó, na altura do chão, com um vaso de flores na frente. E ele colocou a bomba no vaso de flores. A bomba explodiu e o que aconteceu? Destruiu tudo praticamente, né? Inclusive o crucifixo que estava atrás dobrou e está lá até hoje. nossa. Jesus abraçando Nossa Senhora, os braços dobraram como se estivesse abraçando Nossa Senhora. Está lá até hoje assim. Mas quebrou até vidros das casas próximas, a tal impacto. Os castiçais foram quebrados, enfim, foi uma destruição total. Não aconteceu nada na imagem de Nossa Senhora. Nada. Imagina uma bomba Temos um em minuto, padre, para a gente não acabar sem você se despedir. A gente tem 1 minuto e 40. Tem gente falando que você vai ter que voltar para fazer outra live para continuar, para continuar. porque foi muito interessante. O pessoal gostou. A verdade é que pode-se dar um curso sobre Exatamente. Guadalupe, porque tem muita história, enfim, né, pesquisas, etc. E também que a NASA analisou, né? E na Íris, pode falar, padre. Na Íris. Isso, e oftalmólogos, né, assim, de renome internacional estudaram o olho de Nossa Senhora e viram que é um olho humano. Né? Você olha e tem as características de um olho humano, inclusive de reflexão da imagem. Se formam 3 imagens nesse olho, como o olho humano. Né? E também um outro oftalmólogo fez essa ampliação por microscópio eletrônico do olho, que o olho tem 7 milímetros, e descobriu 12 figuras no fundo do olho. Exatamente. E uma de um ancião, que seria o bispo, né? Juan de Zumárraga, e outras pessoas que estariam. É como se o Juan Diego estivesse vendo
essas 12 pessoas, e Nossa Senhora se estampou aqui, né? E como se Nossa Senhora estivesse vendo essas 12 pessoas e ficaram impressas no seu olho. É lindo, padre, muito obrigada. Todos nós agradecemos, foi fantástico, as pessoas amaram. Estão pedindo para você voltar, para você fazer live também no seu Instagram, porque você é um professor, tem uma didática incrível. Obrigada.